Vamos considerar uma situação onde a diluição não seja tão grande. Se eu for seguir o movimento de uma molécula, ela vai fazer um movimento algo assim. Aqui ela colide com alguém, ali ela colide com alguém de novo, vem para cá. Nós dizemos que estamos em presença de um movimento aleatório, né? Esse movimento aleatório nós chamamos de processo de difusão. Uma molécula no interior do gás sofre um processo difusivo, né? Ela vai caminhando em movimento uniforme por trechos. Cada trecho é uniforme, mas aí ela sofre uma colisão. Essa colisão é elástica, ela muda a direção do seu movimento e vai assim. Eu vou identificar a distância média que essas moléculas trafegam entre duas colisões sucessivas. Isso eu vou chamar de livre caminho médio. Eu vou fazer uma avaliação disso da seguinte maneira. Imagina que uma molécula é uma esfera de raio R. Todas as moléculas são esferas de raio R. E essa esfera de raio R está andando aqui. Quando ela está andando, né, ela está varrendo aqui um certo volume, né, que é o volume ocupado por esse caminho que ela está percorrendo. Ela vai colidir com uma outra molécula sempre que ela encontrar uma outra, ou sempre que a distância entre ela e uma outra molécula ficar menor do que o dobro do raio. Se ficar menor do que o dobro do raio, as duas colidem, porque a outra também tem raio R, né? Então, se os dois centros distarem 2R ou menor, vai haver uma colisão. Então, eu vou dizer que essa molécula, no seu movimento, arrasta o que eu chamo de uma seção de choque, que é a área que ela oferece perpendicular ao movimento dela. Essa área de raio 2R, ao percorrer uma certa distância, determina um volume. Se dentro desse volume acontecer um outro centro de molécula, vai haver uma colisão. Tá? Essa seção de choque, eu vou usar a letra sigma para representá-la, ela vale, nós sabemos calcular a área do círculo máximo de uma esfera de raio 2R, né? Isso é π vezes 2R ao quadrado. Certo? E ela está andando, se ela andar uma distância d, então ela varre um volume, o produto dessa seção de choque sigma por d. Quando esse volume for igual ao volume reservado para cada molécula, e qual é o volume reservado para cada molécula? Bom, se eu tenho n grandes moléculas ocupando um volume V, então o volume reservado, né, como espaço próprio de cada molécula é V grande sobre N. Eu vou definir o número, cuidado que eu vou usar uma letra que eu já usei aqui com outro significado. Vou definir Nzinho como sendo o quociente entre o número de moléculas e o volume. É o número de moléculas por unidade de volume. Então isso aqui, V sobre N é o inverso de Nzinho, né? Se o volume varrido por essa molécula no seu caminho, seção de choque vezes a distância, for igual ao volume reservado para cada molécula, e o volume reservado para cada molécula é isso aqui, significa que ela vai colidir com alguém. Certo? Enquanto esse volume é pequeno, ela não colide com molécula nenhuma. Quando ela colidir com alguém, significa que esse volume alcançou o volume ocupado por cada molécula. Então, nesse caso, essa distância que ela percorreu, eu vou chamar de livre caminho médio e vou usar a letra lambda para representar o livre caminho médio. Então eu digo que quando sigma lambda for igual ao volume ocupado por uma molécula, então vai haver uma colisão. Eu acabo de determinar a relação entre o livre caminho médio e a densidade de moléculas. Isso aqui vai ser 1 sobre N sigma. Nesse raciocínio, o que eu fiz foi imaginar uma molécula andando e todas as demais paradas. Isso é uma aproximação, né? Na verdade, todas as moléculas estão andando ao mesmo tempo. E um raciocínio mais rigoroso nos leva a um fator numérico adicional. Na verdade, o livre caminho médio, quando eu levo em conta o movimento de todas as moléculas simultaneamente, aparece um fator a mais aqui, o valor correto é esse aqui. Evidente que quanto mais moléculas eu tiver, isto é, quanto maior for N pequeno, quanto maior for N grande, melhor dizendo, maior será N pequeno.
Quanto maior for n pequeno, menor será o livre caminho médio. Faz todo o sentido do mundo. Se eu tenho mais moléculas do mesmo volume, né, a distância percorrida entre duas colisões sucessivas diminui. E ao contrário, se eu tenho menos moléculas, essa distância aumenta.